Olá, estudante! Que bom ter a sua companhia neste momento, nesta aula, onde nós falaremos sobre mistura. Mas tudo bem com você? Eu desejo que você esteja bem, que você já esteja aí com o seu material para fazer as anotações e atento, preparado para aprender comigo hoje. Vamos lá? Vamos começar? Mistura. Antes, porém, nós precisamos lembrar, recordar alguns aprendizados. Lembram quando a gente falou sobre átomo? A menor estrutura da matéria. Os átomos, eles se juntam, eles se ligam e formam as moléculas, formam as substâncias. Substâncias simples, formadas por átomos de mesmo elemento químico, substância composta. Lembram disso aí? Muito bem. Nós vamos hoje utilizar estas substâncias para formar a mistura. Na realidade, são muitas misturas. E aí, já deixei uma dica para você. Olha só. O que é mistura? A partir dessa recordação, que a gente acabou de fazer, você já é capaz, já deve estar pensando aí na resposta. O que é mistura? A imagem também já te dá uma dica. Olha só, nós temos dois materiais de cores diferentes. Quando eles se reúnem, se juntam, a formação de uma outra cor nesta imagem. Mas a definição de mistura, vamos ver? É a reunião de duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente. Então, misturar é estar reunido, é estar junto em um mesmo recipiente. Às vezes a gente utiliza o termo assim, numa mesma vasilha, Então, recipiente é se referindo ao material, ao local, à vasilha onde estas substâncias estarão reunidas. E nós temos no nosso dia a dia muitos exemplos de misturas. Na realidade, nós convivemos, nós usufruímos, nós utilizamos muito mais misturas do que substâncias puras. Isto mesmo. Na nossa casa está assim, de mistura. Quando a gente pega, por exemplo, o leite. O leite, você sabia? Ele é uma mistura. Exatamente. Quando a gente pega o leite, que a gente olha, não dá para perceber que é uma mistura, mas é uma mistura. Tem água, tem lipídio, tem sais minerais, então veja, substâncias diferentes reunidas ali no mesmo recipiente que a gente dá o nome de a sacolinha, a caixinha, o leite que a gente já tira direto lá da roça, lá no curral, direto lá da vaca, aquele leite ali é uma mistura também. Gente, o suco, que a gente fala assim, o suco de caixinha, o mesmo de garrafinha, até pede agite antes de usar, antes de ingerir. Exemplo de mistura. E isso tem onde? Tem aí na sua casa, tem na minha casa, viu? A gente convive muito, a gente utiliza muito conteúdos, informações que nós estamos tratando agora enquanto ciência. Então, olha só, a ciência ela não é distante da gente não é isso? Vem aqui, tipos de misturas. Então, já sabemos o que é mistura. E as misturas, elas não são todas iguais. Existem tipos diferentes de misturas. O critério utilizado para esta classificação, para estes tipos de misturas, é o critério visual, seja ele a olho nu ou através do microscópio, tá? É uma forma de visualizar.
Então, venha comigo. Homogênea, heterogênea. Esses prefixos homo e hetero, eles já nos dão uma ideia da caracterização de cada um dos tipos de misturas. Então, a mistura homogênea, né? Igual, mesmo, é aquela mistura que quando você olha de cima a baixo, né, em toda a extensão do recipiente, você observa o mesmo aspecto. Você enxerga uma única fase. A gente diz que esse único aspecto é uma fase, por isto igual, né? Único aspecto. E ainda a gente pode nomear a mistura homogênea como solução. Então, se alguém fala assim, esta mistura é homogênea, ou esta é uma solução, está se referindo ao mesmo tipo de mistura, a mesma característica. Então, a mistura homogênea apresenta apenas um aspecto, uma fase em toda a sua extensão, certo? E a mistura heterogênea? Vamos novamente, o prefixo hétero, diferente. Então, heterogênea, ela apresenta superfície de separação. Ela não tem um único aspecto visual. Quando você olha uma mistura de cima a baixo, um lado, o outro, em toda a sua extensão, você percebe partes diferentes. Então, essas partes dá-se o nome de aspecto, de fases. Então, ela apresenta superfície de separação entre os seus componentes e apresenta mais de uma fase em toda a sua extensão. A mistura heterogênea, se ela tem mais de uma fase, ela pode ser bifásica, trifásica, polifásica. De 4 fases em diante, né? A partir de 4 fases, dá-se o nome de polifásica, tá? Igual lá na língua portuguesa, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, tá? A mistura heterogênea, ela pode ser do tipo coloide e do tipo suspensão. Onde que está a diferença? Vamos pegar novamente aí na sua casa, né? Você vai prestar atenção. Gente, gelatina, depois que preparou tudo ali bonitinho, ela é uma mistura heterogênea do tipo coloide, sabia? Agora, você vai prestar atenção no seu corpo. Você não verá, mas você sabe o sangue que está circulando aí no seu corpo, né? Todos nós humanos, todos os mamíferos aí, enfim. O sangue, ele é uma mistura heterogênea do tipo coloide. Por que, Delma? Porque a olho nu, nós veremos apenas uma fase. Mas quando o sangue é observado ao microscópio, ou mesmo se pegarmos o sangue e deixarmos em repouso, haverá uma separação, né? Então, diversos componentes, diversas fases. Então, é o tipo coloide. Nós só conseguimos identificar os componentes através do microscópio. E a mistura heterogênea do tipo suspensão é o suco lá da garrafinha. Quando a gente olha, percebe-se uma maior concentração no fundo do recipiente e um material mais liquefeito na parte superior, tá? Já ouviram falar em leite de magnésio? Já? Então, leite de magnésia é uma mistura heterogênea do tipo suspensão. Você pode prestar atenção em diversas caixas, em diversos frascos de medicamentos, vem escrito assim, suspensão. A partir de hoje, você já vai relacionar, suspensão é uma mistura heterogênea, onde eu consigo perceber diferença
ali na extensão. Por isso que fala para agitar antes de usar, antes de ingerir. Perfeito? Então, vamos fechar isso aqui. Mistura já sabemos o que é. Agora, os tipos de mistura: homogênea, heterogênea. Homogênea, tudo igual. Igual em quê? No aspecto. Heterogênea, aspectos diferentes na extensão, fases diferentes. Fechando aqui essa questão da mistura heterogênea do tipo coloide ou suspensão. Há algumas misturas heterogêneas que os componentes são visíveis apenas por meio do microscópio. A partir do que a gente falou aqui, essa mistura heterogênea é do tipo coloide. Muito bem. Vamos dar asas à nossa imaginação. Vamos para esse local aqui? Gente, olha que delícia, olha que maravilha. E neste ambiente, em todos os ambientes, nós temos, né, natureza, nós temos exemplos de misturas. Onde, observando essa imagem, onde você sugere aí, indica presença de misturas? Seja ela homogênea ou heterogênea, não tem problema aí. E aí, já conseguiu identificar? Tenho certeza que algumas pessoas já. Outras aqui eu vou só dar aquele clique. Veja só, gente, no ar atmosférico, nós temos mistura de gases. Lembrou? Olha aí, oxigênio, indispensável para a nossa respiração, mas no ar atmosférico não existe apenas o gás oxigênio, não é isso? Tem o gás carbônico, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem vapor d'água. Então, olha bem, vários componentes em um mesmo recipiente, né? Em um mesmo local, embora este local, esse recipiente, seja muito extenso. Vamos para esta água maravilhosa? Água, essa água é salgada, né? Água do mar. Então, água salgada, além de água, tem sais minerais. É uma mistura. Então, a água do mar é também uma mistura homogênea, tá? Nesta parte sólida, o solo, ele é uma mistura heterogênea. Ele é formado a partir da degradação, do intemperismo, né, de diversas rochas. Então, rochas diferentes. E também, constituindo o solo, aparece a matéria orgânica, aparecem pequenos frestas de madeira, partes de folhas, micro-organismos. Todos esses constituintes do solo são fases da mistura heterogênea que o solo representa. Se nós pensarmos nos vegetais, assim como a gente falou do sangue no nosso corpo, né? Nos vegetais existem as seivas. As seivas, elas também são exemplos de misturas. Então, perceba, na natureza existem misturas, tá? Olha aqui, algo mais caseiro, algo assim mais interno aí na nossa residência. Quando faz-se uma mistura de água e sal, nós temos aqui, o que você observa? Um único aspecto ou aspectos distintos? Um único aspecto. Então, é uma mistura. Por quê? Porque a água e o sal, duas substâncias diferentes, foram reunidas em um mesmo recipiente, porque aqui as substâncias estão em recipientes diferentes. Então, aqui há a mistura, água e sal, né? Água e açúcar, exemplo comum de mistura. Dois componentes e uma única fase, por isso ela é monofásica, né? Apenas uma fase. Venha agora no outro exemplo, a água novamente. A água, ela participa na maioria das substâncias. A água, ela é o solvente, então ela apareceu aqui, ó, nos 3 exemplos que nós temos, ela é considerada o solvente universal. Então, olha só, aqui é uma mistura homogênea. A água dissolve o sal. Então, a água é o solvente e o sal
ele é denominado soluto, porque em toda solução nós encontraremos solvente e soluto. No outro exemplo, vamos então. Água, novamente, álcool e açúcar. Nós temos agora 3 componentes. Olha só o resultado, gente. Dá para perceber superfície de separação? Não. O açúcar foi dissolvido pela água, o álcool também foi dissolvido pela água e aqui nós temos uma outra mistura homogênea, uma solução, agora com 3 componentes. E uma pergunta que eu costumo fazer, e você costuma acertar? Água e óleo. É exemplo de mistura? Água e óleo se misturam? O que você acha? E aí, quem vai acertar? Sim, água e óleo, substâncias diferentes, reunidas em um mesmo recipiente, é mistura. Não foi esta a definição? É esta a definição de mistura? Reunião de 2 ou mais materiais, de 2 ou mais substâncias em um mesmo recipiente. Porém, nós conseguimos perceber superfícies de separação. Nós conseguimos visualizar aspectos diferentes. O óleo, a gente já entra aqui nas propriedades da matéria, o óleo tem uma densidade menor do que a densidade da água, então a água afunda e o óleo flutua. É um exemplo de mistura heterogênea bifásica, tá? Então, a partir de agora, perguntou para você, água e óleo é mistura? É uma mistura heterogênea. Também muito comum, pessoal, as ligas metálicas. Ligas metálicas, ligação entre componentes metálicos. Nós já estudamos em outras aulas, quem precisar, recorra lá, vai lá no YouTube e reveja a classificação lá dos elementos químicos, das substâncias, né? Então, ligas metálicas, reunião de 2 ou mais metais formando uma mistura. Temos o bronze, aço inox e o ouro 18. Por que isso? O bronze, quando se fala, o sino de bronze, o material de bronze, não está se referindo ao bronze puro. Por quê? Seria muito maleável. Então, faça uma liga, uma mistura com outros metais para dar a consistência, a firmeza desejada. Então, cobre e estanho, a imagem do ouro. Eu já trouxe somente os símbolos, por quê? Porque você já sabe relacionar o símbolo ao nome do elemento, ao nome da substância que se refere a esse símbolo. O aço inox. O aço inox ele tem a característica, além de ser resistente, de ser firme, ele não oxida, ele não enferruja. E aí, existem metais diferentes. O aço, ele não é composto sempre da reunião entre os mesmos metais. Ocorre uma variação. Então, aqui há alguns metais. O ferro está sempre presente, o carbono também. Então, na composição do aço inox, ferro, cromo, carbono, níquel, e exemplo ali veio um algarismo, né, para identificar a numeração da casa, de uma sala, enfim, mas tem também as panelas, talheres, diversas, muitas aplicações tem o aço inox. E o ouro 18, tem ouro 14, ouro 16, ouro 18, por quê? Quando a gente ouve falar, ou até mesmo nós falamos, esse ouro é puro. O ouro puro, ele não existe na confecção, na produção, por exemplo, de joias. Por quê? Porque ele seria muito maleável, ele amassaria com muita facilidade, enfim. Então, quando se fala ouro 18, significa que a proporção de ouro é maior do que quando eu falo ouro 16, ouro 14, porque o ouro ele se junta ao
a prata, né, Ag, e cobre para compor a liga metálica denominada ouro. A imagem aqui do sangue, que a gente acabou de comentar, né, ainda há pouco, um coloide, e como este líquido é precioso, como é importante. Temos aqui granito, uma rocha, e visualmente a gente já percebe colorações distintas. É mistura heterogênea. E aqui, ó, peguei a mistura anterior de água e óleo, 2 fases, e acrescentei um terceiro componente, areia. Mistura heterogênea, agora ela é trifásica, certo? Então, alguns exemplos de misturas para nós mais comum no nosso dia a dia. E você sabe que os componentes de uma mistura, mesmo sendo ela homogênea, eles podem ser separados? Exatamente. Os componentes de uma mistura podem ser separados. E você vai saber como isto acontece. Para isso, basta você continuar ligado com a gente e na próxima aula nós falaremos sobre a separação dos componentes de uma mistura. Então, você acessa as nossas redes sociais, tá? Acesse as atividades na plataforma SMED GV. Você já faz isso? Quem ainda não faz, vamos lembrar aí, ó, aponte a câmera do seu celular para a imagem que está aparecendo aí no canto da tela. Se inscreva no canal do YouTube e acesse sempre as nossas redes sociais SMED GV, sempre que você precisar. E não perca o nosso próximo encontro. Ó, agradecida pela companhia, continue se cuidando. Te espero na próxima. Tchau!